Hoje nós estamos na última sessão ordinária deste período legislativo, encerrando nossos trabalhos, e eu cumpro a obrigação, senhores deputados, de apresentar uma rápida avaliação dos nossos trabalhos. Nós que estamos aqui permanentemente atentos, ligados nas questões sociais do nosso Estado, precisamos sempre dar satisfação ao povo do Maranhão. Senhores deputados, durante a jornada de integração legislativa, este projeto que levou a Assembleia a todo o Estado do Maranhão, de forma sistematizada, visitando os núcleos administrativos do Estado, ou seja, as sedes regionais, convidando os vereadores daquelas regiões. Nós tivemos a oportunidade de fazer 17 encontros no Estado do Maranhão. Quero aqui agradecer o esforço de cada deputado que participou de forma intensa daquelas nossas viagens, daquelas nossas jornadas, das discussões com os nossos colegas vereadores, levando a nossa equipe técnica da Assembleia, a quem eu aproveito a oportunidade para agradecer. Todos os técnicos da Assembleia que nos deram uma contribuição imensa nesses dias de trabalho, do mais graduado ao menos graduado servidor dessa casa, que tenho a felicidade de comunicar ao povo do Maranhão. Deputado Magno Bacelar, Vossa Excelência, que participou de várias edições da jornada, durante essas viagens, nós não tivemos um incidente, deputado Bira, por menor que fosse. Dizem até os coordenadores que nem um pneu de carro baixou durante as viagens. Não houve um questionamento de um vereador, de uma autoridade com um deputado, não houve um desentendimento entre os deputados, não houve um desentendimento com um prefeito municipal, com qualquer liderança comunitária ou qualquer coisa, de modo que nós entendemos que foi uma jornada feliz nesses 17 encontros, e falta o grande encontro aqui na capital, que, em razão das mobilizações sociais, e nós, da Assembleia Legislativa, da mesa diretora e da coordenação das jornadas, entendemos que, respeitando a mobilização popular, nós estamos aguardando o início do mês de agosto, para que nós possamos fazer o encerramento das jornadas aqui na capital, com a Câmara Municipal de São Luís, Paço do Lumiar, Raposo e São José de Ribamar, e alguns outros vereadores de algumas câmaras que não participaram. Então, nós dizemos a Vossas Excelências, senhores deputados, que foi realmente um projeto muito bem sucedido. Trago também uma relação sobre o trabalho da Escola Legislativa da Assembleia, com os cursos que foram oferecidos em número de 11. O público interno contemplado, 145 servidores. Os cursos, a modalidade à distância, foram oferecidos 9, em parceria com a Câmara dos Deputados, numa plataforma de ensino próprio. Público contemplado, 1.435 cursandos. Matriculados estão cursando aqui esses 9 cursos, 1.435 inscritos. E estamos fazendo o lançamento do concurso de textos históricos sobre a Assembleia Legislativa este ano, voltado para os alunos do nível médio, com o tema A Ditadura Militar de 1964 e a Assembleia Legislativa do Maranhão. São os 2 temas para os nossos próximos meses. Quero trazer também, senhores deputados, algumas informações sobre a nossa agência de notícias. Nós tivemos 1.455 matérias produzidas pelos jornalistas da Casa e divulgado no site da Assembleia Legislativa no período de até 15 de julho de 2013. 1.471 clipagens de notícias da Assembleia divulgadas em jornais impressos no período de janeiro a junho. 993 notícias divulgadas em blog. Em Facebook, tivemos 6.507 fãs ou novos curtidores só este ano. 780 notícias postadas na página da Alema. 305.543 pessoas foram alcançadas, direta ou indiretamente, pelas publicações na página no período correspondente.
e outros dados também relevantes. Mas, senhores deputados, o que mais me chama a atenção, que apresentamos aqui, nós, os deputados, proposições objetivando a melhoria das ações na área de saúde, de segurança, prestação de serviço, trabalho escravo, direito do consumidor, trabalho escravo e serviço público, também aprovando, inclusive, a lei da ficha limpa. Como indicações, senhores deputados, foram apresentadas 545 e todas deferidas. 6 moções apresentadas, sendo 3 aprovadas e 3 ainda pendentes. Proposta de emendas constitucionais, 5. Projetos de lei, 159 projetos de lei apresentados, 93 aprovados, 12 rejeitados e 51 em análise. Projeto de decreto legislativo, 7. Projeto de resolução, 27. Requerimentos, 284. Projeto de lei, 13. Vetos totais, 11. Vetos parciais, 6. Medidas provisórias, 8. Projeto de lei complementar do Poder Judiciário, 2. Projetos de lei, mais 3. E projeto de lei complementar, mais 1. Proposições do Tribunal de Contas do Estado, aprovamos 2 também. De modo, senhores deputados, que a atividade da Casa foi intensa e nós, da mesa diretora, juntamente com a diretoria, elaboramos um projeto que fora apresentado há 15 dias atrás, através de uma resolução, e eu quero pedir, nesta última sessão, o apoiamento de todos os colegas, para que nós possamos instalar no segundo semestre nessa Casa um conselho de interlocução social. O que é isso? Nós criamos um conselho em termos virtuais, onde não vamos criar cargos, onde não teremos nenhum custo para a Assembleia, mas a mesa diretora, através dos titulares ou substitutos, qualquer deputado pode substituir, na direção desses encontros com todas as instituições do Maranhão que tenham interesse social ou político. Nós elencamos, senhores deputados, mais de 250 instituições parceiras, FIEMA, FETAEMA, SESC, SESI, enfim, SEBRAE, SENAI, para nós trazermos os temas de interesse do nosso Estado aqui para a Assembleia Legislativa. Assuntos como esse que o deputado Zé Carlos trouxe, assuntos de interesse à pecuária, à agricultura, enfim, à economia do nosso Estado, todos os temas de interesse do Maranhão poderão ser trazidos para uma grande discussão neste Conselho, que tem a sigla de CISO, Conselho de Interlocução Social. Com esta preocupação de trazermos esses temas para a Assembleia Legislativa, eu quero convidar todos os deputados para, no início dos trabalhos de agosto, nós podermos sentar, discutirmos, formatarmos as reuniões com este Conselho, deputado Zé Carlos, que é o fórum próprio para discutir os interesses do povo do Maranhão, é a Assembleia Legislativa. Nós temos essa estrutura, hoje, funcionando plenamente, todos os setores dessa Casa, graças a Deus e ao apoio de Vossas Excelências e do nosso quadro de servidores, funciona o plenário da Casa, funciona as comissões, funciona plenarinho, auditórios, a Casa está em plena dinâmica. Mas vai, com fé em Deus, continuar crescendo, melhorando, dando resposta ao povo do Maranhão, dando resposta aos eleitores que confiaram esse mandato a nós. Nós temos tentado aqui fazer com que o eleitor, o cidadão maranhense, o mais humilde, o mais modesto cidadão, tenha acesso às nossas sessões legislativas, ao nosso trabalho, de modo que, com este Conselho e com o sistema de comunicação que nós pretendemos inaugurar, no máximo em 90 dias, nós vamos ter condições, deputados, de fazer sessões com cobertura em canal aberto por um sistema de televisão moderno, construído, concebido e construído
por essa casa, com o apoio, a parceria do Senado Federal e, inclusive, também da Câmara Federal, que tem nos fornecido plataformas de cursos de capacitação interessantes. E nessa interação entre o Congresso Nacional, através do Senado e da Câmara, com a Assembleia do Estado do Maranhão, nós não poderíamos, deputados, deixar esse sistema capenga sem estender esses benefícios legislativos às nossas câmaras municipais. Daí a iniciativa de nós levarmos a Assembleia até os municípios, levando as nossas propostas aos nossos vereadores, para fazer a integração entre a Câmara Alta do país, as Assembleias Legislativas dos Estados e as câmaras municipais, onde estão os vereadores, os legisladores municipais. De modo que nós estamos trabalhando nessa linha para fortalecer o poder legislativo, cumprindo a nossa parte. Compreendemos, e quero dizer de público aqui, senhores deputados, que compreendemos a insatisfação da sociedade brasileira, entendendo que estamos consolidando um período democrático no nosso país. Essa democracia muito jovem do Brasil está se consolidando. Temos que compreender que o país melhorou e muito. Vejamos as pessoas que estão na rua hoje a se manifestar, a exigir mais direitos, são reivindicações legítimas, é essa a nossa compreensão, é esse o nosso entendimento. Mas nós temos que reconhecer, deputado Magno Bacelar, que o Brasil melhorou muito nos últimos anos. A condição de vida social do povo do Brasil e do povo do Maranhão melhorou muito. Nós que somos políticos interioranos, que conhecemos a vida do nosso povo lá no campo, na região mais distante, na região mais insalubre, na região com menor poder aquisitivo, é que podemos constatar, deputado Bira, como os últimos anos o Brasil melhorou e como melhorou a habitação, o saneamento, a saúde no nosso Estado. É muito pouco? É, mas foi feito. Precisamos fazer muito mais? Precisamos. Daí a nossa compreensão que as mobilizações são legítimas, o povo brasileiro tem o direito de reivindicar mais, e nós, parlamentares que temos dito aqui dessa tribuna durante todos os anos, estamos buscando o caminho que a Associação dos Legisladores Estaduais tem apontado para o Congresso Nacional. Eu quero aqui, deputado Hélio Soares, dizer de quantas reuniões nós participamos, a UNALE, a União dos Legisladores, tem levado ao Senado, à Câmara Federal, a necessidade urgente de um pacto federativo. O problema está na corrupção, é verdade, mas a corrupção que é o sistema que está aí, travado, e não conseguimos fugir dessa situação. No momento que nós fizermos uma distribuição mais justa com os estados e os municípios, as prefeituras, os estados terão condições de se estruturar melhor, ao invés de ficarmos com este percentual, 63% do arrecadado para a União, 23% para os estados e 13% a 14% para os municípios, onde as coisas realmente acontecem, deputado Pádua. É lá no município que se fica doente, é lá no município que acontece o acidente, é lá no município que falta água, e só temos 13% a 14% da arrecadação do bolo dos impostos para os municípios. Isto ainda é um sistema imperialista que nós estamos vivendo. Tem que dividir com mais justiça o bolo de arrecadação deste país. O caminho é um pacto federativo. A dívida dos nossos estados, o que me adianta ter uma mãe rica, se eu sou um filho pobre? Do que me adianta ter uma nação forte, se dizer que o Brasil é uma grande potência, se os estados estão quebrados e os municípios muito mais? Que mãe é essa, Mãe União? Que é poderosa, que tem bilhões para distribuir, enquanto o filho, o estado mais pobre, está carente. Cada ano que passa, nós pagamos o percentual da nossa dívida. Isso não é questão só do Maranhão, que o Maranhão é um dos estados que tem a sua balança mais ajustada em termos de empréstimos. O estado de Minas Gerais, a potência Minas Gerais, está pagando a anuidade da dívida com a União, deputado Magno, e todos os anos a dívida de Minas Gerais está aumentando. E olhe que todos nós sabemos que os últimos governos de Minas Gerais têm procurado ajustar a administração daquele estado. Esta grande potência Minas Gerais, que estou usando como referência. Só temos uma saída,
é o governo federal ser pressionado pelo Congresso Nacional. Infelizmente, nós, deputados estaduais, não temos força para isso, pela segurança constitucional que é feita. Mas os deputados federais, os senadores, precisam compreender e sentar com o governo. Precisa fazer uma abertura, um afrouxamento das finanças para os municípios. Esses prefeitos fazem marchas, mais marchas e contramarchas, correndo para Brasília em busca de 1% a mais do FPM, e não conseguem. Se faz uma proposta que a gente sente o esforço da presidente Dilma, quando diz nós temos tantos bilhões para dividir para os municípios. Isto resolve provisoriamente, é uma grande ajuda que o povo brasileiro tem que agradecer à presidente Dilma, mas a sua equipe não está lhe orientando corretamente. Ao invés de pegar esses bilhões e fazer um ato isolado, pegue-se esses bilhões de arrecadação e distribua constitucionalmente para que cada município, cada estado se projete, se programe para os anos seguintes, sabendo quanto vai aumentar na sua arrecadação e apertar na fiscalização. Ah, mas não adianta transferir recursos para os municípios e estados por causa da corrupção. Se existe corrupção, nós somos responsáveis. Eu não posso, enquanto prefeito, dizer que meus secretários estão sendo coniventes com o desvio de recursos. Então, é incompetência minha, da minha equipe, que não sabe fiscalizar. O que o governo federal tem que fazer é apertar mais. O governo do estado apertar mais, o governo municipal apertar mais nesses desvios de verba. Não estou aqui para dizer que prefeito é honesto ou que é desonesto, não é esse meu papel. Nós, como deputados estaduais, estamos aqui para trabalhar, para discutir as questões de ordem constitucionais do nosso estado e dos nossos municípios. Esse é o nosso papel. Mas nós que vivemos no dia a dia sabemos das dificuldades dos prefeitos. Não tenho uma procuração para defender os prefeitos, mas eles estão sofrendo este tipo de limite financeiro. Cada programa que se faz em Brasília para ajudar a economia nacional, o aperto sempre chega maior na ponta no município, quando se reduz o ICMS e todos os outros tributos que compõem o bolo do FPM. E as parcelas do FPM caindo a cada dia. É uma situação angustiante para os nossos administradores municipais. E nós, deputados estaduais, precisamos ter eco. Daí a necessidade que há também de nós aumentarmos essa interlocução com a sociedade, daí a necessidade de nós criarmos esse conselho para trazer as instituições para dentro da Assembleia, para nos trazerem essas informações e nós repassarmos aquilo que for da responsabilidade dos deputados federais para ele, dos nossos senadores para eles, e eles possam levar o nosso grito, a nossa voz até Brasília e lá se discutir essa grande questão que é um pacto federativo. O Brasil caminha bem, na minha opinião. Nós temos melhorado muito. O Maranhão tem melhorado, os municípios têm melhorado, mas pode melhorar muito mais. Se nós todos tivermos essa compreensão da necessidade, da interação entre os poderes. O povo brasileiro é um povo trabalhador, nós não gostamos de violência, nós não gostamos de agressão. Não podemos, portanto, ao tempo que apoiamos as mobilizações de rua, os movimentos populares, que são legítimos, não podemos aceitar o vandalismo, a infiltração de marginais que aproveitam a presença de estudantes que vêm reivindicar direitos estudantis, a presença das instituições dos trabalhadores que vêm procurar melhores condições de trabalho, a infiltração daqueles que vêm para depredar o patrimônio público ou o patrimônio privado, assaltar agências de banco, quebrar palácios, quebrar prefeituras. O caminho não é esse. A democracia não ensina nem recomenda isso. Deputado Hélio Soares. Agradeço com muita honra, senhor presidente. Obviamente que Vossa Excelência deverá fazer também, claro e evidente, na abertura dos trabalhos da segunda legislatura deste ano, com todos os deputados presentes, pela essência do seu pronunciamento, pela responsabilidade que Vossa Excelência demonstra, pelo zelo com a casa, pelo seu compromisso com a sociedade maranhense e com esta casa. Adianto-lhe, porém, que nessa segunda legislatura de 2013, me proponho cada vez mais a dividir com Vossa Excelência essa mesma responsabilidade
que Vossa Excelência demonstra no seu sentimento com esta casa, para fazer com que a casa, cada dia, credibilize-se com o nosso povo, com os nossos eleitores, devolvendo-lhes a mesma confiabilidade que nos deposita quando nos escolhe para lhes representar. E já lhe adianto que, nesse momento, 2 projetos que julgo da maior importância para esse segundo semestre da legislatura vindoura, para que nós possamos discutir, já parabenizando-lhe pela integração com as instituições, por exemplo, com a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade Estadual, por essa interação Assembleia e instituição, que muito colaborou para a capacitação de funcionários desta casa, que nós, para enaltecer e engrandecer mais ainda este parlamento, precisamos criar a Universidade Legislativa, agora nesse segundo biênio, aproveitando o seu sentimento e espírito empreendedor e de desenvolvimento. A Universidade do Legislativo é importante, como já tem em outros estados, como também a integração social do Enem, que esta casa pode perfeitamente ampliar para que nossos jovens tenham um futuro promissor e mais seguro, como também o PROCON legislativo, que vai auxiliar muito a fiscalização e proteger os nossos consumidores dos espertalhões que está entre nossas vidas também. Então, assuntos relevantes como esse, como o deputado Zé Carlos, que ora fechou a sua legislatura deste semestre aqui, com esse pronunciamento com relação à nossa agropecuária, que diz respeito ao nosso PIB maranhense, que nós temos que nos preocuparmos. E, enfim, dizer ao povo maranhense que a Assembleia ainda é o instrumento, é a essência da democracia e é o lugar onde todos nós podemos trazer as nossas insatisfações e reclamações através desses deputados. Bastemos que tenhamos mais um pouco de preocupação nas nossas ações efetivas com a nossa população, que todos nós temos, embora uns mais inibidos, outros mais aguçados. Isso aí todos nós sabemos que é uma casa composta por uma heterogeneidade, tá certo? Homens com culturas adversas e pensamentos, sentimentos, mas nós temos que, na verdade, aglutinarmos e chegar a um denominador comum para fazermos isso que Vossa Excelência ora faz com muita eficiência e responsabilidade, prestando contas daquilo que nós fizemos aqui nessa legislatura. Parabéns, presidente, e que Deus te ilumine para que nós possamos conviver como nós temos convivido durante tantos anos. Você que já tinha até se desanimado de ser deputado estadual, mas agora, na verdade, essencialmente, você sabe o significado de um deputado estadual e a responsabilidade que ele carrega em seus ombros. Obrigado, presidente. Me conceda uma parte, deputado. Presidente, eu agradeço as palavras bondosas do deputado Hélio Soares e digo, deputado, Vossa Excelência, que foi secretário da mesa, 2 anos ao meu lado, muito contribuiu, agradeço de público a contribuição que Vossa Excelência deu ao nosso trabalho, é conhecedor das nossas ideias, nossos projetos brilhantes como esse que Vossa Excelência referiu, que é realmente nosso desejo, a questão da Universidade Legislativa, a questão do trazermos o PROCON para a nossa casa, criarmos estruturas como essa de apoiamento à sociedade. Nós continuaremos, deputado Hélio, com certeza, perseguindo projetos saudáveis como esse, para cada dia mais nós aproximarmos a Assembleia da sociedade. Deputado Magno Bacelar. Presidente Arnaldo Melo, quero parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante discurso, principalmente na defesa deste pacto federativo. Eu acho que a questão do pacto federativo, essa reforma eleitoral e a reforma fiscal, esse tripé, é urgente, que precisa ser reformulado aqui no nosso país. Nosso país, como Vossa Excelência disse muito bem, cresceu em toda a magnitude, mas chegou o momento dos grandes gargalos, que, como Vossa Excelência diz, tudo acontece no município, onde o cidadão mora, onde faz a educação, faz a saúde. Então, tem que ser vista com atenção.
esse sistema atual já não satisfaz o anseio da nossa população. E nós aqui, deputados estaduais, conduzidos pela Vossa Excelência, tem força de pressionar a nossa bancada federal, Congresso Nacional, principalmente que Vossa Excelência foi vice-presidente da UNALI, e Vossa Excelência que conviveu com essa instituição, da força que tem. E Vossa Excelência já vem fazendo a sua parte aqui no Maranhão, quando Vossa Excelência começou de baixo exatamente com essa interação com os legislativos municipais, com os vereadores, começou da base. E daqui eu acho que é o momento oportuno de continuar a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, dar o seu grito de que realmente a sua contribuição. Então, quando a Vossa Excelência entrou com aquele requerimento, no momento oportuno, logo bem no início, da rejeição àquele plebiscito, que seria um casuísmo total no momento como de ser lançado, que foi logo derrubado, porque não pode se fazer do dia para a noite, porque houve essas manifestações. Ali foi um momento que eu acho que nós temos que ter reflexão para o futuro. Mas essa defesa aqui, que eu acho que tem que ser do Pacto Federativo, a bandeira da Assembleia, no seu posicionamento, a reforma eleitoral, é claro que essa que vão fazer esse meio conchavo ainda para a eleição de 2014, alguma coisa vai ter que ser feito. E a reforma fiscal, né, com esse Pacto Federativo. É importante, porque aí vai evitar essas desigualdades a nível nacional e as desigualdades regionais. A nossa região, o Nordeste, né, que em 2 anos consecutivos vem sofrendo por essa seca. E o pronunciamento do deputado Zé Carlos, oportuno, né? E nós temos que rever essa nossa situação no nosso estado do Maranhão, né? Onde nós estamos diante de uma governadora que vem fazendo o que é possível ser feito dentro do orçamento que ela tem, mostrando que realmente o Maranhão hoje é um dos estados que mais vem fazendo obras públicas, mostrando a sua competência. Mas chega um momento que só isso não é o suficiente, porque precisa de mais e mais. E, para isso, o dinheiro tem que vir lá de cima. Então, da importância do nosso estado, porque nós sabemos que tem estados nordestinos que estão pegando dinheiro emprestado para pagar o funcionalismo público. E aqui no estado do Maranhão, a gente observa que há um equilíbrio fiscal nessa questão. Mas um estado da amplitude que é o estado do Maranhão, composto por 217 municípios, precisa de muito mais. Precisa de muito mais da integração deste país, né? Onde nós estamos observando da força política, porque a bancada do Rio de Janeiro, a bancada de São Paulo, que é a maioria, puxam tudo para aquele grande centro, o Sudeste. E, evidentemente, aqui nós ficamos mendigando. Então, eu acho dessa importância, por isso que no meu pronunciamento ontem, que eu fiz aí, da importância da união dos parlamentares, da união da classe política, em prol do Maranhão. Vamos defender o bolo geral para o Maranhão. As questões partidárias é decidida exatamente na eleição. Mas a união da classe política, situação e oposição, é importante, porque senão fragiliza o nosso Estado, divide o nosso Estado. Por isso que eu tenho defendido aqui nessa casa a união, todos unidos pelo Maranhão. Muito obrigado, deputado. Deputado Magno, muito obrigado pelas suas palavras e solicito que seja incorporado ao nosso pronunciamento, dizendo aos colegas deputados que cumprimos a obrigação institucional, a obrigação constitucional, como deputado, como presidente dessa casa, que tenho a honra de receber o voto e a confiança de todos os colegas, mas essa modesta prestação de conta rápida das atividades, não da mesa diretora, mas dos colegas deputados, é de praxe,
em todo fim de período legislativo se faz essa rápida avaliação, mas dizer principalmente que a sensação que nós temos é de que estamos vivendo um momento bom no Poder Legislativo do Maranhão. Deputado Arnaldo. Estamos vivendo um momento bom no Estado do Maranhão e estamos vivendo um momento bom no Brasil. Estas mobilizações, deputado Zé Carlos, deputado, elas fazem parte da dinâmica da democracia. Elas fazem parte da essência, energia, vigor que movem os nossos movimentos populares. Isso aí é exatamente o conteúdo energético para uma democracia viva, ativa, que não fica acomodada à espera do que possa acontecer, mas sim vai em busca do que precisa para si e para os seus. Deputado Fábio Braga. Deputado Arnaldo, eu queria lhe parabenizar, mas queria dar um destaque, e talvez esse seja o momento, de vários vereadores que tiveram nas jornadas, do elogio que foi feito à postura dessa casa, a postura dos deputados, principalmente da presidência, da condução dos trabalhos, no sentido de levar o legislativo estadual mais próximo ao legislativo municipal. Alguns vereadores começaram, e aí eu pego um pouco as palavras do Hélio, a buscar um sentimento de continuar na política, continuar sendo vereadores, continuar disputando a eleição, no sentido de que começar a vislumbrar mecanismo que eles possam administrar suas carreiras políticas, o seu momento político que é de vereador, em consonância já com uma casa maior, como a Assembleia Legislativa, e muitos deles viram esse agradecimento, a maneira como foi feito, a jornada transcorrer num clima de que todos pudessem perguntar, todos pudessem tirar suas dúvidas, todos pudessem ter o contato direto, saber da importância de cada cargo, de cada função, de cada momento no Legislativo. E isso mostrou para muitos dos vereadores que chegam às casas legislativas, e é bem verdade, deputado Arnaldo, que tem que ser feito sempre essa jornada, porque eles chegam lá e em nenhum momento é esclarecido, em nenhum momento é dado um treinamento, dado uma explicação, uma palestra. Não é isso, Carlinhos? O vereador, o Carlinhos, que tem uma experiência até maior do que a minha, chega lá na casa sem experiência nenhuma, e aí, aos poucos, ou levando muito tempo ou pouco tempo, para que ele se enturme, para que ele tenha visibilidade do que é os regimentos, a legislação estadual, municipal, para que ele possa administrar muito bem. E aí é que vem aquela preocupação. Se hoje essa casa teve uma preocupação com o legislativo municipal para que ele funcione melhor, para que ele tenha uma interação melhor, é bem verdade que nós estamos também melhorando em muito a política do Estado do Maranhão. Não basta só o desenvolvimento do Estado, com índice favorável, com PIB melhorado, mas também melhorado a vida política e, principalmente, a interligação dos poderes e a interlocução. E que nós, dessa casa, fizemos muito bem nesse semestre ao fazer essa jornada. Muitos vereadores nem conheciam direito o que era a questão do legislativo. Alguns foram eleitos de maneira bem rápida. Se lançaram o candidato numa convenção, não tinham chance, no decorrer da campanha se elegeram e, no final do ano, já tinham assumido como vereador. Chegaram muito rápido ao legislativo, sem ter muita experiência política. E, ao ser abordado vários temas nessa jornada legislativa, eles despertaram para que a finalidade de que eles foram eleitos é maior do que muitos até imaginavam. Portanto, e fica aí o agradecimento de muitos desses que falaram comigo, muitos desses que repercutiram as notícias, mandaram e-mail, mandaram mensagem, no sentido de agradecimento dessa casa ter olhado para eles. Deputado Fábio Braga, agradeço o apoiamento das suas palavras ao nosso pronunciamento e peço que seja incluído ao nosso discurso. Mas, senhores deputados, concluo em forma de agradecimento, através do gesto, através da palavra, do carinho e do respeito que tenho por todas desta casa, concedo o à parte ao deputado José Carlos. Presidente, eu me irmano aí as palavras que já foram ditas e gostaria de destacar, até conforme uma avaliação que fiz recentemente para a imprensa sobre o desempenho nosso nesse primeiro semestre. Avanços, eu acho, significativos
para o Parlamento maranhense. Cito aí, que já foi citado e corroboro, como, por exemplo, essa ação de aproximação, como foi dito aqui pelo deputado Fábio Braga, do Parlamento Estadual com o Parlamento Municipal, principalmente no momento em que a intenção maior é dar as condições a eles que possam exercer as tarefas a eles designadas da melhor forma possível, que se evite que presidente de câmaras se tornem ou entrem na vala comum daqueles inelegíveis, porque a maioria deles, não por dolo, mas exatamente por não cumprir os requisitos normativos de leis que regem aquelas câmaras. Colocar aqui nessa Assembleia uma equipe de profissionais à disposição desses parlamentares municipais é algo grandioso, é algo que se viu por todas aquelas reuniões que se teve, né, a expressão digamos, de satisfação por ter um porto seguro para ancorar nas suas dúvidas nesses parlamentos. Também cito como exemplo a aprovação da lei da ficha limpa, que este plenário aprovou por unanimidade, que também vai ao encontro dessas vozes das ruas que reivindicam melhorias no desempenho do gestor público. Portanto, eu acho que a condição que Vossa Excelência vem dando a essa casa realmente é irretocável. Eu acho que esse parlamento está satisfeito com esse desempenho. Eu acho, na minha opinião, que nós estamos cumprindo a nossa parte. Por isso, parabenizo Vossa Excelência por esse primeiro semestre desse ano e vamos realmente torcer para que no próximo semestre nós possamos avançar muito mais ainda e cumprir com aquela missão que o povo nos delegou nesse Estado. Quero agradecer as suas palavras, deputado Zé Carlos. Além disso, o apoio que tenho recebido de Vossa Excelência, como membro da mesa diretora, como colega que tem nos auxiliado muito no nosso trabalho. Tenho certeza que o nosso agradecimento é também forma de sonho de que nós possamos fazer esse parlamento que todos nós desejamos para o futuro. Senhores deputados, agradecer sempre faz parte do meu jeito de viver. Eu não posso deixar de agradecer aqui à imprensa que dá cobertura aos trabalhos da Assembleia Legislativa. A imprensa que tem a responsabilidade de informar e informar bem o trabalho dos deputados estaduais, o trabalho da Assembleia Legislativa, através dos deputados e também dos seus servidores. Será sempre pouco qualquer tipo de agradecimento que eu possa fazer aqui a esses profissionais que quantas vezes trabalham nas condições insuficientes, sem estrutura, mas nós confirmamos o que sempre dissemos, estamos aqui sempre abertos à conversa, a procurar melhorar estas condições para os nossos deputados e para todos os profissionais que dão este apoiamento aos deputados, no caso, os servidores da casa, os profissionais da imprensa, todos que compõem este corpo cotidiano, este corpo de trabalho diário aqui no Parlamento Maranhense, e eu tenho a convicção que muito precisa melhorar a Assembleia do Maranhão, mas também com a mesma convicção de que nós estamos fazendo tudo o que é possível e aceitando de coração, mente aberta, qualquer sugestão que possa vir contribuir para o aperfeiçoamento da nossa técnica legislativa e do nosso exercício democrático. Senhores deputados, declaro iniciado o recesso parlamentar da Assembleia Legislativa do Maranhão, convidando-os ou convocando-os para o dia 1º de agosto, quinta-feira, reabrirmos os trabalhos dessa casa. Não há mais orador inscrito, portanto, declaro encerrada a presente sessão.